Olá, estamos de volta com mais um momento com a palavra. É um prazer estarmos juntos mais uma vez para podermos compartilhar um pouquinho daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, ao seu coração. Desde já eu gostaria de agradecer a você que já é inscrito no nosso canal, já tem feito parte da nossa história, já tem caminhado conosco até aqui. Se você ainda não é inscrito, está passando pela primeira vez e achar que esse conteúdo te interessa, tem abençoado a sua vida, se inscreva. Não deixe de compartilhar, né, a palavra de Deus com outras pessoas e deixar o seu like para que a gente possa continuar, né, divulgando a palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de meditar rapidamente, né, com você sobre o que fazer quando estamos perdendo a esperança. Né? Temos vivido tempos difíceis, muitas dificuldades, muitas situações contraditórias, né, contrárias, e tem sido difícil manter a esperança, tem sido difícil continuar acreditando. E para nos basearmos, né, nessa palavra, eu gostaria de compartilhar com você o texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, quando Paulo é enviado para a Itália. E aí, durante a viagem, acontecem vários transtornos e acidentes, né, no mar, e eles sofrem, né, a perda do navio e de todos os bens que estavam ali, mas uma coisa importante é que pela ação do Espírito Santo, o apóstolo Paulo consegue ter esperança e transmitir esperança àqueles que estavam na embarcação juntamente com ele. E algumas coisas acontecem, né, no meio dessa situação que nos chamam a atenção e nos deixam também muitas lições reais, né, verdadeiras e aplicáveis para as nossas vidas. A primeira é que devemos nos concentrar, né, para ouvirmos o que Deus está pensando a nosso respeito. Né? É interessante, porque diante de uma situação a gente não consegue entender o que Deus está pensando a nosso respeito, o que Deus está idealizando através do momento que estamos vivendo, e Deus tem planos na nossa vida. Então, Paulo começa a entender isso, começa a entender que aquele momento difícil era parte do plano de Deus. Deus tem uma visão soberana, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas quais são os conselhos, né, bíblicos para podermos continuar acreditando sem perder a esperança a respeito das situações, das circunstâncias que nos cercam? Então, o primeiro conselho é que nós não devemos nos concentrar, né, naquilo que não é primordial na nossa vida, mas devemos nos concentrar naquilo que é mais importante na nossa vida. Nos momentos difíceis, a gente geralmente se concentra em situações, em coisas, em acontecimentos. E aí tem um momento muito interessante aqui que nos chama a atenção no versículo 22, que é marcante para nós, assim, mas agora aconselho, né? Paulo dá um conselho às pessoas que estavam lá vivendo naquele momento difícil com ele. Fala assim, mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida será perdida, nenhuma vida se perderá. Paulo chama atenção para a vida deles, para que eles observem a vida deles, para que eles lutem pela vida, para que eles pensem na vida deles como o fator primordial, né, de fortalecimento, de coragem, de ter coragem. E aí nós sabemos que muitas pessoas, no momento de desesperança, dificuldade, desistem da própria vida, né, e não conseguem manter sequer uma esperança capaz de manter a vida, né? E aí é importante pensar que nesse momento, um momento difícil, um dos princípios para não perder a esperança é se concentrar na vida, é pensar na vida como um bem, como uma bênção de Deus, porque continuando vivo, você terá a oportunidade de viver novas situações. E se perder a vida, se você desistir da sua vida, mesmo que as oportunidades aconteçam, estejam diante de você, você não conseguirá enxergar essas oportunidades. Então priorize a vida, no momento mais difícil, momento de dificuldades, de lutas, de sofrimentos, priorize a vida, lute pela sua vida, preserve a sua vida, porque ela é o campo onde as situações vão acontecer. A segunda coisa que nós recebemos da palavra, como já introduzi aqui, é que devemos parar para ouvir o que Deus está pensando daquele cenário. Qual o momento, né, de Deus naquele cenário? Qual o momento de Deus na nossa vida? Por que daquela situação? Por que daquele momento? O que Deus pretende com aquela situação? O que Deus pretende realizar na nossa vida através daquela situação? Então há uma compreensão de Paulo aqui que ele transmite às pessoas que estavam com ele. O versículo 23 e o versículo 24 vai nos narrar, né? Dizendo assim, Paulo, não tenha medo,
é preciso que você compareça diante de César. Eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Ele está falando aqui que, enquanto ele estava orando, enquanto ele estava buscando a presença de Deus, né, mesmo sendo conduzido para a Itália, a presença de César, Paulo não para de orar, não para de buscar o Senhor, não para de se colocar diante de Deus, de buscar a vontade de Deus, de buscar a direção de Deus. E enquanto ele está buscando a direção de Deus, enquanto ele está recebendo ali o consolo de Deus, Deus envia um anjo para ministrar o coração dele, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, uma palavra de direcionamento, falando que Deus tem a compreensão de todo o cenário. Deus não estava apenas concentrado naquela cena, naquele momento, mas a visão de Deus era uma visão panorâmica. Deus estava tendo uma visão geral daquele momento que Paulo estava vivendo, e o Espírito Santo, né, pela palavra do anjo, transmite isso para Paulo, dizendo assim: olha, você vai sobreviver, coisas acontecerão aqui, mas você vai sobreviver porque você precisa estar na presença de César. E ainda, nenhuma dessas vidas que estão com você, nenhuma delas se perderá, né? Todos se salvarão. Então, na oração, através da busca, através da comunhão com Deus, o Espírito Santo fala com ele e ele tem a compreensão geral do cenário que estava vivendo. O mesmo acontece conosco, né? Quando algo muito difícil está acontecendo, quando estamos passando por uma situação muito complicada, a visão que temos é a visão única do cenário que estamos vivendo. Mas Deus quer nos dar uma visão panorâmica, uma visão geral, uma visão final dessa história. Uma visão que objetiva a concretização do plano que Deus tem para a sua vida, para as nossas vidas. Também percebemos aqui uma coisa muito interessante, né? Que devemos confiar em Deus a despeito de qualquer situação que estivermos vivendo, por mais difícil que pareça. E por mais saída, né, que não se apresente, por mais ausência de alternativas, precisamos continuar confiando em Deus. E o versículo 25 do capítulo 27, ele fala isso, diz assim: portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus. Paulo está dizendo assim: tenham coragem. Eu quero que vocês tenham coragem porque eu confio em Deus. Eu quero que vocês recebam um pouco dessa confiança que eu tenho em Deus. O interessante é que o cenário, que a situação estava um pouco distante de acabar. Paulo ele continua dizendo no versículo 26, porém é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Ele está dizendo que outros problemas viriam, que outras situações difíceis aconteceriam, que eles seriam lançados para alguma ilha. Ou seja, o navio ia afundar, eles iam perder os bens, ia acontecer um desastre muito, muito grande. E para não finalizar, né, esse desastre, eles seriam conduzidos até uma ilha ainda. Teriam que ir para uma ilha. Isso nos dá assim, uma ideia de como Deus trabalha. Às vezes parece que o que vem à frente não é uma alternativa, né? Porque ninguém gostaria de ficar numa ilha, dependendo da ilha, né? E parece que às vezes nos sentimos assim, né? Estamos vivendo um problema, nos sentimos que estamos sendo transportados para uma ilha onde a solidão tende a dominar nosso coração, onde a dúvida, o medo, a ansiedade, a angústia, parece que nessa ilha nos sentimos sozinhos, cercados apenas pelos destroços dos acontecimentos que foram abatidos pelo mar, pelas circunstâncias de nossas vidas. Mas lá, Deus ainda tem promessas. Lá Deus age na nossa vida, pela presença do Senhor. E aí é quando nós compreendemos que o que parece o fim é apenas o começo. E a nossa esperança é renovada, a nossa esperança é restaurada, restabelecida. Essa é a palavra que Deus está trazendo para você neste momento. Não importa se você está no meio do mar, se ele está revolto, não importa se ele vai afundar, se o seu barco, se o seu navio vai afundar, não importa se você vai perder os seus bens, vai perder o seu navio. O mais importante é que você mantenha a sua confiança em Deus, a sua comunhão com Deus. Não importa se você será transportado para uma ilha e vai se sentir ali solitário durante um tempo, perdido, desanimado, com medo, assustado. Sabe por quê? Porque Deus fala para você: olha, não tema, tenha coragem.
Tenha coragem, confie em Deus, confie em Deus. Ele está com você, em nome de Jesus. Ele está te ajudando, Ele está sustentando a sua esperança. Não perca a sua esperança, não perca a sua confiança em Deus. Ele está com você, está cuidando de você. E o que parece o fim de um cenário pode ser o início de uma nova realidade de vida na presença do Senhor. Que Deus te abençoe com essa palavra, te fortaleça. A despeito do momento que você está vivendo, quero te desafiar a não perder a esperança no Senhor, confiar no Senhor, porque Ele está contigo, Ele está vendo, Ele tem uma visão panorâmica da sua vida, Ele vai te direcionar, Ele vai cuidar de você, Ele vai te abençoar, em nome de Jesus.